metade da população brasileira vive o drama do excesso de peso. Segundo o Ministério da Saúde, o número de obesos aumentou 67,8%. E dentre eles, as mulheres apresentam maior índice. Com isso, dia 11 de outubro ficou marcado como o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade. Porém, nem sempre os problemas alimentares estão ligados à obesidade. Transtorno alimentar é o tema do nosso Arena de hoje e para esclarecer melhor esse assunto, contamos com a presença da estudante de nutrição Ana Medeiros, a estudante de jornalismo Catarina Cassini, a estudante também de nutrição Isabela Lima, a psicóloga Bárbara Carissimi e a nutricionista Tayane Dias. Então, Isabela, como que começou o seu problema com transtorno alimentar? Na verdade, eu fui obesa desde pequena, né? Eu sempre tive hábitos ruins alimentares, porque eu nunca tive... Na verdade, a minha família nunca teve a preocupação de introduzir alimentos saudáveis. Eu meio que comia sempre o que eu queria. E eu cheguei no meu ápice, que foi 90 quilos. E daí, quando eu cheguei a 90 quilos, eu comecei a sofrer muita pressão. Não só a pressão nos ambientes, né? Tipo, curso de inglês, escola, eu também fazia balé e eu era a única gordinha. Só que eu nunca me importei com o que as pessoas falavam de mim, sim com o que a minha mãe falava de mim. Então, o meu maior, assim, gatilho para os transtornos foi por conta da minha mãe. Ela até sabe disso, a gente brinca até hoje, né? Mas, assim, ela tinha uma loja de roupas, ela tem uma loja de roupas, ela chamava minhas amigas pra tirar foto, e as minhas amigas vestiam 34, as minhas amigas eram magrinhas, e ela falava, ver as minhas amigas na revista, ver as minhas amigas sei lá, na propaganda, eu também queria, tipo, por que só porque eu era gorda, eu não poderia estar ali? Porque quem disse isso? E aí eu comecei a ficar muito frustrada, porque eu via as minhas amigas ali, gerava um desejo meu, e eu via, e minha mãe, eu falava, mãe, por que não sou eu? E ela falava, não, porque essas amigas são magras, você não é magra, você não veste, você não cabe na roupa. E aquilo me corroía por dentro. E aí, quando eu emagreci de uma forma errada, eu tenho essa noção hoje, eu perdi 30 quilos em 3 meses, foi por pura ansiedade. Na época eu passava 4 horas por dia na academia, ou seja, eu tirei o excesso, eu descontava tudo na comida, e depois da comida eu passei a descontar tudo na academia. Eu só transferi, e eu passava 4 horas por dia na academia, perdi peso de uma forma muito rápida, comecei a ter anorexia, né, porque eu não me via magra, né, no espelho, eu não conseguia me enxergar magra, estava cada vez mais magra, cheguei a 57 quilos, do manequim 44 pro 34, achando que, tipo assim, que eu tava bem de saúde, mas na verdade eu acho que tanto eu pesar 90 quilos como eu pesar 50 quilos, eu estava doente das duas maneiras, porque a obesidade é uma doença e ser anoréxica também, então as pessoas têm mania de pegar o gordinho e falar que ele é gordo, ele tá doente, e ignorar aquela pessoa que tá ali sofrendo, né, e não tá se enxergando de uma maneira, porque quando eu era obesa, as pessoas, não, você tem que emagrecer, porque você tava fora do peso. E quando eu tava muito magra, as pessoas falavam que eu tava linda. Só que eu não tava linda por dentro, sabe? O meu corpo poderia estar lindo por fora. Mas o que eu tava passando me gerou crise de compulsão alimentar, distúrbio de imagem, que eu tenho até hoje, e muita ansiedade, sabe? O gatilho, né? O problema com a minha mãe sempre me gerou tudo isso. Você experimentou os dois lados da moeda. Eu experimentei os dois lados. É o caso da Catarina, né? Na questão da anorexia. Como que começou a sua história na anorexia? Na verdade, acho que um termo anorexia pra mim é um pouco complexo ainda. Eu fui diagnosticada por 2 médicos com anorexia nervosa e um disse que eu tinha apenas um transtorno alimentar. Desde pequena eu sempre tive isso, mas nunca reparei. Eu vim reparar no meu ano de vestibular e foi um ano em que em 4 meses eu perdi 10 quilos. Eu tava pesando 47 e na época eu passei a pesar 37 quilos. Minhas amigas repararam que eu tava muito magra e que aquilo era fora do normal, e foi aí que minha família resolveu se preocupar. Porque no dia a dia a gente acaba não percebendo por ver todo dia, né? E eu percebi que qualquer situação que eu era colocada a um estresse extremo, eu paro de comer. Não passa água, minha garganta fecha de uma forma que eu fico 3, 4 dias sem sentir fome. E aí depois que eu vou comer, eu passo mal, vomito, e aí acontece alguma coisa que a gente viu que, isso não tá certo. E aí foi que eu fui procurar ajuda. E aí me diagnosticaram dessa forma, e até hoje ainda é meio que um mistério, porque alguns aceitam como anorexia e outros aceitam como um transtorno alimentar. Mas das duas formas foi difícil. Doutora Tayane, de que forma a pessoa pode se considerar com um transtorno alimentar?
é muito difícil a pessoa se identificar nesse transtorno, né? Por mais que ela, às vezes, sinta uma ansiedade, um estresse, perceba que está comendo demais ou não está comendo, é difícil ela se caracterizar como um transtorno alimentar. Então, muitas das vezes, dentro do consultório com um profissional, ele se reconhece nesse momento, ou sempre com uma pessoa de fora, né? Como na Catarina. Os amigos começaram a perceber, alguém na família, sempre tem um gatilho por trás disso, né? Então, às vezes, a pessoa acaba descobrindo por outras situações que a alimentação é um dos sintomas que está sendo interferido, seja por um excesso, né, comer com compulsão, comer alimentos que dão conforto, né, traz um conforto nas escolhas, até mesmo não comer, né? Então acaba sendo identificado, né, como um sintoma, às vezes por uma outra situação. E aí é com a ajuda mesmo de um profissional para poder entender. Bárbara, no caso da Catarina, ela esquecia de comer, né? Porque normalmente o corpo pede, né? Depois de 3 horas e tudo mais. Como que isso começa a gerar na cabeça da pessoa o problema, né? Pensar, meu Deus, eu estou esquecendo de comer. De que forma isso afeta o psicológico? Na verdade, eu estava conversando já com a Catarina antes, né? A questão dela, eu concordo com o diagnóstico, não da anorexia nervosa, né? Anorexia clássica. O termo anorexia, ele significa ausência de apetite. Então, no caso, o sintoma que a Catarina nos relata é um sintoma de ausência de apetite. Mas não numa anorexia clássica, como transtorno alimentar, onde a pessoa para de comer para não engordar, com pânico, né? Com a fobia de engordar. Ela, em momento nenhum, ela coloca uma questão corporal ou uma imagem distorcida do corpo dela. Ela fala de uma questão que gerava uma ansiedade nela, que ela relatou várias para nós, né? E que com isso ela para de comer ou ela tem vontade de vomitar pela indisposição que ela sente. Então ela tem um sintoma, né, de anorexia, de ausência de apetite, sem necessariamente se caracterizar uma anorexia nervosa, com uma questão aí corporal, de ser magra, de não engordar. Então é importante que a gente classifique. Quando você fala também, Isabela, e eu fico aqui na minha questão, claro, eu não conversei com você não está na minha clínica, mas eu fico entre a bulimia e a anorexia. É importante a gente ter esse diagnóstico diferencial. Quando eu estou falando de anorexia, eu estou falando de uma questão muito específica corporal, né? Uma autoimagem distorcida desse corpo, eu me vejo gorda com 30 quilos. Mas eu continuo me vendo gorda. E tem uma fobia associada à gordura. Na bulimia eu tenho uma compulsão alimentar e não necessariamente eu tenho uma perda de peso, onde eu, pra lidar com o vazio que eu sinto, e você fala muito desse vazio, né? Eu me alimento e às vezes eu posso ser capaz de consumir 15 mil calorias de uma vez só. É um número assim que a nutricionista pode falar melhor do que eu em termos de quantidade de alimento. Mas a capacidade de alguém se alimentar compulsivamente num espaço de tempo pequeno, 15 mil calorias, e depois ela teve o primeiro alívio de aquele vazio, aquela angústia, aquela falta, e depois ela sente uma culpa de ter consumido tanto, né? E ter se feito mal, ela entende dessa forma, e aí ela vai provocar, ou não. Porque a gente associa muito a bulimia assim, a provocar o vômito, ou o uso de laxantes ou diuréticos, não Mas necessariamente. Se culpar mais também. Se culpar mais. E a compulsão na bulimia, ela pode ter como resposta também um excesso de exercício. Exatamente. Então, o diagnóstico diferencial, ele tem que estar bem relacionado com essa questão principal, né? O que é que leva aquele sujeito ao consumo ou não consumo, quer dizer, a ausência ou ao excesso, né, do alimento, é a relação com o alimento. E uma outra questão que eu quero dizer é que sempre a gente tem que olhar para a subjetividade, é sempre uma questão singular. A gente vai ter essas características que são gerais dos transtornos, que advém de um conceito da psiquiatria, então a gente trabalha, mas a gente tem que olhar sempre a história do sujeito. Sempre a questão, principalmente, assim, a gente pode deixar isso bem claro, a gente não ouviu a Ana, mas a Catarina falando, quer dizer, ali não é uma anorexia clássica, então a gente sempre tem que olhar pontualmente para a questão de cada um, até a gente chegar num diagnóstico fechado. O caso da Ana Medeiros é um caso clássico também, hoje em dia, né, com as redes sociais. Ela se sentiu muito pressionada pelos padrões sociais. E eu queria que você falasse um pouquinho como que tudo isso levou você ao transtorno. Então, eu sempre tive um comportamento alimentar ruim desde criança.
E aos 12 anos, meu corpo começou a mudar e eu comecei a ficar fora dos padrões que a sociedade impõe, né? De saúde e beleza. E aí eu comecei a me frustrar e o que eu buscava era dietas que me prometiam milagres de emagrecimento em uma semana, de 2 a 3 quilos. Me enfiei nisso e o que acabou acontecendo? Eu emagrecia rápido, mas eu engordava ao dobro, logo depois. Então eu vivia em efeito sanfona. Isso durante uns 4 anos. E eu me sentia assim fracassada por não conseguir fazer isso, né? Mas na verdade eu não passava de um ser humano normal, porque nenhuma dieta desse tipo é sustentável para uma pessoa. Até em questões de processos fisiológicos, porque quando você emagrece muito rápido de uma forma restrita, o cérebro entende não como um sucesso da beleza, o emagrecimento não como sucesso da beleza, e sim como um perigo ao corpo. Então ele ativa mecanismos de adaptação, né? Ele aumenta seu apetite, ele diminui seu metabolismo e ele faz com que você tenha uma obsessão maior por alimentos. Então você come mais. Por isso a maioria das pessoas, elas fazem essas dietas restritas e engordam ao dobro. Entendeu? Então tem tudo um porquê disso. Você tocou num ponto bem interessante também, que é a questão da dieta, né, Taine? Você sabe disso, deve receber muitas pessoas no seu consultório com problemas por conta dessas dietas que vêm na internet. Tem até aplicativo hoje em dia, né, que conta caloria. O caso da Ana é o caso mais comum no consultório, assim, hoje em massa, até por conta dos padrões que o Instagram, as mídias sociais, de uma maneira geral, impõem, as revistas de beleza, as pessoas querem almejar isso, né? E como nós estávamos conversando, não é mais o padrão ser magro, é o magro fitness. Você tem que estar bem para todo momento, né? E dentro daquele estereótipo. E essas dietas muito restritas, e assim, é uma abordagem que a gente vem trabalhando muito no consultório ultimamente, é você identificar o máximo possível da sua rotina, da sua identidade, personalizar o máximo possível o planejamento, muitas das vezes não focando para o paciente a questão calórica, isso fica nos bastidores, digamos assim, né? Não passo para ele porque... No caso da Ana, assim, é um paciente que você colocaria lá o valor calórico, ela contaria até os rótulos, como hoje tem aplicativos que você tira foto do código de barras, ele mostra toda a ficha técnica, e isso gera mais compulsão, gera mais frustração e muita culpa. Não sei se você sentia isso, né? Tanto então, que eu cheguei até a compulsão alimentar, porque eu me frustrava, me sentia um fracasso por não concluir as dietas. E aí gerava compulsão alimentar. E é muito comum, assim, as pessoas deixarem de ter vida social por conta disso, né? Deixarem de frequentar casas de amigos, festas de família, porque não querem comer, não querem ser criticadas também. Então é muito difícil. Então, no consultório, a abordagem mais personalizada, individualizada, é importante para a gente ouvir e saber identificar como a gente vai lidar com isso. Porque... hoje a gente está com mulheres aqui, mas tem muitos homens também entrando nesse padrão de beleza. E eles são mais fechados, né, nessa relação em dizer que é uma ansiedade ou querer ser igual ao outro, né? Sim. Então tem que ter uma escuta muito ativa e sempre que possível ter até o atendimento multidisciplinar, né? Sim, trabalhar com o psicólogo, do psicólogo andando e trabalhar muitas das vezes com o personal, o professor da academia, porque vem de lá também essa pressão, né? Sim. E aí, muitas das vezes, a gente vai com calma para poder incentivar, porque é muito comum também as pessoas saírem desse meio. Sim. Eu tenho pacientes que relatam ter vergonha de treinar nos horários de pico da academia, que não vão treinar porque todo mundo é muito... Isso afeta perfeito, diretamente né? a autoestima da pessoa, né? Muito. Diretamente. E aí, já está afetada, né? Já está afetada. Na verdade, ela está afetada antes. Isso é uma Sim. resposta, né, a uma autoestima. Pois Isabela, você se sentiu assim em algum momento? Então, eu tenho muitos problemas assim, que eu sempre guardo pra mim, né? Por exemplo, quando eu era pesava 90 quilos, quando eu era bem cheinha, o meu sonho da minha vida era usar short. Eu tinha era um sonho, sabe aquele sonho de, sei lá, 15 anos a menina quer ir pra Disney, o meu sonho era usar short. E eu falei, não, quando eu emagrecer, eu vou usar short. E aí eu emagreci e eu via, né, aquelas meninas no Instagram com shortinho bonitinho, curtinho. Eu falei, gente, eu quero. Novamente e eu achava Instagram. que...
eu achava que quando eu fosse emagrecer, né, que eu tivesse no meu peso ideal, eu ia botar short. E aconteceu que eu emagreci, só que eu não fiquei do corpo que eu queria. Isso é algo muito importante, porque eu fui gordinha desde pequena. Então, quando eu acho que, tipo, sei lá, te estipulo um peso ideal, eu pesava 90, seu peso ideal é 60. Então, eu achava que quando eu chegar a 60 quilos, eu ia ter um corpo de Barbie. Porque eu falei, não, você é a Barbie, vou botar short. 60. Eu cheguei a 60 quilos, eu continuei frustrada. E eu estava mais frustrada com 60 quilos do que quando eu pesava 90. Isso é algo, tipo, difícil de falar, porque eu perdi muito rápido, eu fiquei muito flácida, eu ainda continuava cheia de celulite, as minhas estrias se tornaram mais aparentes, e eu falei, tá, tipo assim, isso aqui não é o que a revista me prometeu, isso aqui não é o que eu imaginava na minha cabeça. E eu falei, tá, eu não tenho um corpo de short, eu não vou usar short. Pra vocês terem ideia, eu tô há 4 anos nessa vida e eu fui botar short esse ano. Foi esse ano que eu fui botar um shortinho pra treinar. E é o que eu falo assim no meu Instagram e tal. Eu até inventei um termo, uma saga do shortinho. Porque eu tenho celulite, eu tenho estria, hoje eu encaro isso como algo normal e não existe um corpo ideal pra você botar um short. E tipo, parte desse princípio, porque era um sonho e eu me privava de um sonho porque eu achava que existisse um corpo perfeito pra aquilo. Sim. Então era algo que eu tava aqui dentro. Então eu lembro até hoje do primeiro dia que eu botei short pra treinar. Foi um dia mais feliz da minha vida, eu juro. Você é digital influencer também, Sim. né? Isso te ajuda hoje em dia a superar essas... Não, ajuda porque eu vejo que tem muitas pessoas que passam do mesmo problema que eu e se identificam. Quando eu lancei a saga do shortinho, que eu falei, gente, eu inventei o meu problema, a saga do shortinho eu vou treinar de short sim, e a pessoa que se incomodar com a minha celulite, com o meu corpo, o problema é dela. Eu vou pegar e vou treinar, e acabou. É como se eu tivesse desligado um botão na minha mente que eu simplesmente falei, não, eu cansei de tentar fazer algo que é o meu desejo. Mas até aí que é o problema. Nossa, eu juro, aquele dia foi muito emocionante. E aí eu inventei a saga do shortinho pra mim, e as pessoas começaram a perguntar o que é isso. E aí as pessoas, caraca, aderi pra mim. Olha só, e me mandava foto. Eu tô indo de shortinho também, eu sempre quis, sei o quê. Eu falei, eu usei isso ao meu favor e consegui ajudar outras pessoas também. Só que é difícil, é muito difícil. Porque, sabe, é algo tão bobo, sabe? É um short, sabe? É algo que todo mundo usa, todo mundo... No caso dela, ela conseguiu usar as redes sociais pra, né... Mas não que não incomode, tipo, assistindo o vídeo, aquilo ali. Não que não me incomode. Eu não vou negar pra você e falar, nossa, eu vejo minha celulite ali, eu tô amando. Não. Eu me aceito, mas eu sempre tenho aquilo, eu posso mudar. Mas não que eu ache lindo, maravilhoso, porque era pra eu amar aquilo ali, né? Mas eu ainda não consigo. Ainda é um processo. Ainda é um processo. Exatamente, eu acho que o maior desafio foi usar. Agora, o restante é algo que tem que ser trabalhado, porque não é do dia pra noite, assim, eu me aceito, tipo, é muito difícil. Esse eu me aceito, acho que essa frase aí é uma frase muito, muito interessante, né, no transtorno. Ele está diretamente ligado, os transtornos de uma maneira geral, né, alimentares, estão diretamente ligados com essa aceitação, né, de quem eu sou, de como eu sou. E a gente vê muito sofrimento na fala de vocês, né? O sofrimento predomina na fala de vocês. Então, a gente está tratando de uma questão de muito sofrimento psíquico. Você imagina uma pessoa viver a vida inteira, o dia inteiro, pensando se ela vai comer, se ela não pode comer, se ela vai engordar, se ela não vai engordar. Eu lembro de uma paciente minha que botava a mão na cabeça, assim, uma menina linda de 19 anos, estudante de medicina, que botava a mão na cabeça e falava assim, eu preciso acordar num dia e não pensar se eu tenho que comer, se eu não vou comer, o que eu vou comer, quer dizer... É muito sofrimento. Então, vocês todas estão, pelo que eu entendo aqui, num processo de ressignificação dessa relação de vocês com a alimentação, com a imagem de vocês. Então, assim, são muitos os aspectos que precisam ser ressignificados. E por isso vocês falam, é um processo. Vocês estão nesse processo de reelaboração, de construir essa autoimagem, esse amor próprio, né? Essa aceitação, como você fala, eu me aceito. Mas não é um processo nem de um dia para o outro e nem fácil. Tanto é que vocês são estudantes de nutrição. É a questão de vocês, que vocês vão buscar. Ninguém vai buscar isso à toa. Então tá ali na questão de vocês, que cada uma na sua história, que a gente tem que verificar. Mas o mais importante aqui a gente falar sobre isso tudo é o tamanho do sofrimento. E que precisa ser tratado. Sim. Precisa ser tratado, porque é terrível esse sofrimento. Você comentou em relação à mídia social que para ela ajudou. De fato, hoje, assim, até eu me comporto na internet de uma forma para tentar trazer uma informação mais certa, talvez com um fundamento mais clínico, um fundamento mais científico, porque o que a gente encontra hoje de pessoas que não são da área da saúde, lançando desafios, lançando diversas situações que pegam principalmente meninas novas como vocês, que estão numa fase de transição, de entrando numa fase de aceitação, e é muito complicado, porque
ao mesmo tempo que a gente encontra coisas muito legais, você incentivando outras pessoas, a gente encontra coisas muito negativas. Se a gente for olhar, por exemplo, poses de modelos em revista, você pode reparar, a maioria delas estão sempre com a mesma posição, na mesma, elas estão de formas diferentes, mas assim, sempre estão apoiadas de uma mesma maneira para poder traçar Valorizar. sempre, o valorizar de fato, E traçar sempre. ângulo, luz. Eu É. viro e Photoshop. eu mostro. Tem no meu Photoshop. Instagram, porque Photoshop. agora eu tô treinando short todo dia, né? Aí eu liguei o piloto automático. Aí a pessoa, nossa, sua perna tá sem celulite, não sei o quê. Aí eu tenho que gravar na luz boa e na luz original, porque aí a pessoa vê, tipo, a diferença, sabe? Porque a luz influencia muito. Muito. É incrível, porque numa luz, o vídeo tá ali, e a pessoa acha, tá filmando, né? Olha só, no vídeo, não tem celulite, não tem nada. Não, gente, aqui, ó, nessa luz aqui, porque ela, quando fica contra a luz, né, não aparece nada. Não aparece nada, tipo, o seu corpo é perfeito. Eu gravo na outra luz pra mostrar, tipo, a realidade. E a gente tem que estar sempre mostrando a realidade, porque a pessoa que tá Tem ali, que mostrar tá a ali de realidade, trás, ela se exatamente. engana, sabe? Aquilo ali, ela acha que aquilo ali é possível. O corpo perfeito em 2 semanas. E ela vai buscar aquilo ali porque alguém falou que aquilo ali É impossível, acontece. o corpo perfeito é muito relativo, cada um tem um tipo de corpo, um tipo de metabolismo, é muito relativo isso. Exatamente. Bem, meninas, eu queria muito agradecer a presença de vocês, foi maravilhoso a gente poder esclarecer mais sobre esse assunto que é de extrema importância hoje em dia, né? Tem tantas pessoas passando por isso. Queria agradecer a todos vocês pela contribuição. Obrigada. Questões socioculturais e questões também de histórias de vida da própria pessoa acabam interferindo no ideal do corpo perfeito. Esse foi o Arena de hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.